O Ronaldo também tinha feito tinha feito essa observação com relação à estrutura, né, que nós temos de Joinville, de noturno. Eu vejo, como eu já moro em Joinville, né, há, sei lá, quase 50 anos, então eu vi uma Joinville que realmente não era uma cidade noturna, né? E Erlei? foi. Acho que deu uma travada aqui. Ah, tá. Posso falar agora? Está funcionando bem? Pode. Eu não sei o que vocês perderam ali, qual foi o trecho que cortou. Foi bem pouquinho. Tá. Eu estava falando que eu vi essa transformação, né? Acompanhei, né? Essa transformação de uma cidade que realmente era só trabalho, né? E que nos últimos anos passou a ser uma cidade também com vida noturna, com muitas opções de bares, restaurantes, né? Não tanta balada, hoje eu não vejo tanta balada, né? Até porque eu fui freguês, né? Também desse público nos últimos anos, mas você tem algumas opções boas de atividades noturnas, né? E que possibilitam, né, por ser mais focado em bares, restaurantes, alguma coisinha de balada, mas são ambientes que possibilitam essa interação das pessoas, né? Porque as pessoas sentam, conversam, então há essa possibilidade de troca de experiências, né? Então eu acho muito interessante. Então, eu vejo que a gente tem sim, né, uma bastante estrutura, né, já noturna, né? Mas com essa característica, mas sim, temos. E já tivemos mais baladas em Joinville também. Mas parece que as pessoas hoje também não procuram tanto. Mesmo as pessoas aqui já não procuram mais tanto balada. Eles querem mais essa coisa de estar junto, de conversar, de conhecer pessoas, né? Vejo. Foi o que a gente passou ali na nossa apresentação, né? Que tem essa questão da vivência local, né? Desse aprendizado. Hoje em dia isso tem tanto ou mais importância do que as baladas propriamente ditas, né? E Joinville. São as experiências autênticas que a cidade pode oferecer. Balada tem em qualquer lugar. Isso. E eu vejo que, eu entendo pela característica da população de Joinville, das suas origens, né? São origens muito diversas de vários lugares do Brasil, né? Eu não nasci em Joinville, né? Da minha família, né? Pai e irmãos, só minha irmã mais nova nasceu em Joinville, né? Então eu vejo Joinville também como uma cidade multicultural, tá? A gente tem ainda uma predominância, né, digamos assim, uma cultura um pouco mais tradicional, engessada, né? Mas você tem uma influência de várias culturas dentro de Joinville. Muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, enfim, Rio Grande do Sul, Paraná. Então tem muita gente, né, de muitos lugares. Isso pode ser trabalhado, né? Pode ser estimulado para que haja, digamos, digamos assim, o aumento da riqueza cultural de Joinville, né? Legal, Erlei, eu vou te interromper um pouquinho aqui, porque eu estou vendo aqui no nosso chat que está vindo algumas informações e acho que a gente está aqui com os públicos bem divididos. A Rafaela falou que concorda com o Erlei no sentido de que, olhando o que vocês têm hoje aí em Joinville, a geração X é a mais alinhada. Aí a Xeres, ela perdeu um comecinho da nossa reunião e pediu para eu alinhar ela, o que a gente está fazendo nesse perfil. Então, Xeres, a gente está fazendo o seguinte, a gente está construindo uma persona para o público do segmento de turismo, de entretenimento e lazer. A gente está aqui discutindo qual a faixa geracional dessa persona para que a gente possa pensar depois na experiência ideal dessa persona. Então, a gente está aqui nessa fase de discussão para entender qual público geracional a gente está se relacionando. E aí, a Heloíse falou aqui para a gente, bem interessante também, eu concordo que, isso é a palavra da Heloíse, tá? Eu concordo de que é preciso correr atrás de novos atrativos para o público da geração Z, pois me coloco nessa situação e sempre vi muitos amigos que vinham de fora para fazer faculdade e que sempre reclamaram demais da falta de coisas para fazer aqui em Joinville.
Então, eu vejo que é um público que ainda não é muito contemplado. O que eu percebo que acontece é que essas pessoas vêm muito para cá estudar e acabam ficando muito limitados às universidades no que tange às relações sociais e de lazer. Então, ela colocou um ponto aqui bem interessante para a gente pensar. O Pierre falou que está com os áudios licitados aqui. Pena, abriu noite, aguardando. Não está conseguindo nos ouvir, Pierre? Eu creio que sejam áudios limitados. Oi? Eu creio que ele tenha se referido em áudios limitados. Ah, tá. Bem observado. Alô, Pierre? Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Aí a Heloíse perguntou se a geração que contempla dos 10 aos 16 é o alfa. Não, Heloíse. Dos 10 aos 16 é a geração Z, a geração alfa é do 0 aos 10 anos. Aí a Sheris colocou que ela vota para que a gente trabalhe o perfil que tem maior poder aquisitivo e que está disposto a investir em lazer. Assim geramos renda e emprego. E o Pierre levantou a mão para falar. Pierre, está nos ouvindo? André, enquanto o PR tenta ali... Está me ouvindo? Me ouvindo? Agora, vai, então pode falar. Eu estou ouvindo, infelizmente, toda a fala do Lei. Está cortando meu... Eu liguei meu notebook aqui, estou esperando se o anfitrião chama o notebook. Eu acho bem breve. A gente também está te ouvindo cortado, Pierre. Na cidade. Por exemplo, nós tínhamos um hostel, nós estamos aí no hostel Joinville, na Dona Francisca. Esse hostel foi um empreendimento de pessoa que foi morar na Europa, que se envolveu com o segmento, e aí o seu negócio. Esse hostel trouxe ele tem um de sazonalidade muito interessante, Pierre, sazonal, assim. Pierre, está me ouvindo? Se não me engano, tá? Não sei Pierre, a tua ligação está bem ruim para nós. Que ele prosperou, assim, dessa forma. Oi? Pierre, está me ouvindo? A tua ligação está bem ruim para nós. O áudio está vindo putado. Não sei se estão me ouvindo. Não, a gente não está conseguindo te entender direito. A tua fala está cortada. Tá. Será que tu consegue escrever no chat para gente? Vou mandar aqui no chat dele. Tá, eu te aguardo e daí eu leio aqui para o pessoal. Ronaldo queria falar, né? Só, André, a geração Z ali é de 10 a 26 anos, na verdade, né? Começa em 94 ali, não 16, né? Isso, é. Uhum. Eu acho que, na minha visão, está havendo uma confusão aqui de conceitos, né? Porque nós estamos falando de morador e não de turista, né? Quem vem para cá estudar e passa a morar aqui não é turista. Então, acho que a gente não pode ficar confundindo as coisas, né? Quer dizer, o que atrai alguém para vir para Joinville por lazer e entretenimento que passe pelo menos uma noite aqui? Esse é considerado turista. Uhum. Quem se muda para cá, como eu vim, como a namorada do meu filho que faz Univille, ela deixa de ser, né? Ela pode ser uma moradora temporária aqui, mas ela não é turista, né? Então acho que a gente tem que... Sim. E aí eu vou discordar ali né? Concordei muita coisa contigo, Arley, mas vou discordar ali eu acho que o público que está nesse entretenimento e lazer aqui, para aquilo que Joinville oferece, é a Baby Boomer e a geração X, né? O pessoal que vem mais, por exemplo, Festa das Flores, que é um pessoal da Baby Boomer, o próprio Festival de Dança atrai muita gente com poder aquisitivo e gente com idade mais avançada aí na faixa dos 50, 60 para cima. Então, porque a dúvida que eu tenho é assim, nós estamos falando daquilo que Joinville tem a oferecer hoje ou do que ela quer construir, porque eu acho que são duas coisas distintas que também deveriam ficar claras para a gente aqui, para a gente poder caminhar, né, Andréia? Uhum. Eu acho, Ronaldo, obrigada pelas suas considerações, até era dúvida da Heloíse também, isso que tu falou.
da questão do morador e do turista. E a Rafaela colocou aqui que ela acredita que a geração X é o mais alinhado para esse exercício. Então, eu acho que a gente tem que pensar no nosso perfil ideal, mas a gente tem que entender as nossas vocações, né? Então, às vezes, a gente tentar um perfil que seja muito fora das nossas vocações, muito fora daquilo que Joinville oferece, acaba descaracterizando. Pelo que a gente está conversando aqui, eu também acredito que a geração X seja o mais indicado. Eu acho que a geração Boomer tem um potencial muito grande de ser atraído para Joinville, né? Como tu falou, a Festa das Flores, o próprio Bolshoi tem esse apelo bastante grande. Mas eu estou vendo aqui pelo chat, pelas nossas conversas, que o pessoal está mais inclinado à geração X. O que vocês acham? Oi, Andréia. O Luiz Fernando pediu para falar e tem mais alguém querendo falar aqui também. Pode falar, Luiz Fernando, depois eu passo a palavra para o próximo. Oi, pessoal. É o seguinte, eu também vejo na geração X, né, como talvez sendo a geração chave aí, e a Y e a Z, na verdade, elas acabam vindo na esteira, junto, aí naquela condição de família, né? Eu vejo Joinville, vamos dizer assim, a gente pode ver aqui, tanto buscar alguma coisa para o turista, eventualmente, mas para o morador local também, porque eu vejo que hoje, para o morador local, hoje, faltam muitas opções de lazer. E nós temos as condições naturais da cidade, da nossa região, a condição geográfica, para trabalhar isso. Tá? Eu vejo, por exemplo, nós temos uma área de turismo rural que poderia ser melhor trabalhada, melhor divulgada. Eu vejo uma área que, como a gente sempre falou, que Joinville nasceu de costas para o mar, uma área náutica muito importante, uma beleza natural imensa, que nós temos pouquíssimas opções hoje de equipamentos que ofereçam passeios nessa nossa Baía da Papitonga. Vamos falar, o que precisa, na verdade, não adianta a gente também que daqui a pouco exigir do setor público, né? Esse tipo de coisa, isso é uma coisa que tem que ser vindo do setor privado, onde você tem opções de lazer na área náutica. Eu vejo que Joinville cresceu muito, tá? Muito mesmo. Por exemplo, mas hoje eu não tenho nada em Joinville de aluguel de barcos, por exemplo, para pessoas que gostariam de alugar um barco e fazer o passeio, aluguéis de jet ski, então eu acho que tem esse espaço a partir do momento que eu acho que também ter esses equipamentos, esses produtos, eu vejo que tudo isso ele vai abranger a geração X e vai pegar a Y de carona e a Z também. Uma outra área que eu vejo, eu tenho acompanhado um pouco, e é pouco divulgado, a gente acaba sabendo porque tem pessoas ligadas a gente. Nós temos aqui muito as atividades aqui de montanhismo, por exemplo, tá? Que eu vejo cada vez mais jovem, eu estou vendo isso pelo meu filho. Ele foi agora, recentemente, em Monte Cristo, ele foi num grupo de 10, e chegando lá, tinha vários grupos lá. Então, toda essa questão relacionada ao meio ambiente, que eu acho que a geração, tanto a Y como a Z, elas têm bastante esse foco, né? Então, eu acho que tem muita coisa, alguma coisa está sendo feita, mas pouco divulgada, tá? Talvez por essas pequenas empresas, elas não estão trabalhando de uma forma talvez um pouco mais profissional, e falta produto. E eu acho o seguinte, nós temos todas as condições, precisa realmente haver os investimentos, mas a gente tem que esperar isso realmente do setor privado. Esse é o... A gente também vai trabalhar esses públicos segmentados, tá? Isso tudo entra em entretenimento e lazer, porque também é entretenimento e lazer, mas a gente vai trabalhar também perfis segmentados para esses públicos, do náutico, do rural e do ecoturismo e aventura.
André, só um esclarecimento aqui, a questão de conceito só, né? Quando eu me referia a turismo educacional, né, e falei dos alunos, o turismo educacional não é o aluno que vem para estudar numa cidade, né? Que vai estudar numa cidade e vai ficar lá. O turismo, ele vai por um período, 1 mês, 2 meses, 6 meses, ele vai ter uma experiência de intercâmbio, né? Estudando, pode ser estudando ou não, pode ser estudando idioma só, né? E volta depois para a origem, né? Então esse que é o turismo, o conceito de turismo educacional. E uma pergunta com relação, né? Só também para a gente refletir aqui, né? Quando eu penso no público que vem aqui nas feiras da Expoville, é mais o público, o que predomina? É o público de 41 a 55 anos ou é o público de 26 a 41? Eu tenho uma impressão que talvez seja o de 26 a 41, predominantemente, né? Mas não tenho certeza. Aí fica a pergunta para a gente refletir. A pergunta fica aí para os participantes. Enquanto isso, eu vou ler aqui, tá no chat a colocação do Pierre. Ele fala que nós temos um hostel aqui em Joinville que faz sucesso há mais de 10 anos e recebe parte dessas gerações. Temos ainda o Monte Crista, lugar que atrai turistas de aventura, em Guaruva, aqui do lado. Agora, entretenimento aqui que atrai, acho que é mesmo o Beto Carreiro em Penha. Eu não percebo nem a Escola do Bolshoi como um grande atrativo, mas já devemos ter um pouco dessa resposta de colocar a escola na pauta do visitante. Então, essa foi a colocação do Pierre. Eu estou percebendo aqui que a gente está mais inclinado para a geração X, apesar da gente ter essas opiniões ali que acham que, de repente, é mais a Y e tal, mas me parece que, no geral, a gente está mais inclinado a X. Posso considerar a nossa persona como geração X, então? Se acharem que sim, façam um joinha aqui. Ok, tá. Aqui eu vi que tem várias pessoas concordando. Então, eu vou colocar a geração X para a gente poder dar seguimento. Opa. Então, falando agora em geração X, vamos pensar no nome da nossa persona. Vocês acham que a nossa persona seria um homem ou uma mulher? Eu penso que como a gente está trabalhando com essa possibilidade de ser alguém que vai conhecer a cidade por meio de uma visita de negócios e depois vai trazer a família, eu penso que poderia ser um homem. Um nome bem típico de geração X seria Rodrigo, Rafael, Pedro. Podemos considerar? Posso escolher? Posso colocar o nome de Rodrigo, então? A Cheris aqui concordou comigo, Rodrigo. Então, vamos pegar o Rodrigo. E com relação à profissão do Rodrigo, eu acredito que ele poderia ser engenheiro, porque eu acho que é uma profissão que atrai bastante visitantes de negócio aqui para Joinville. A Heloíse também colocou aqui no chat engenheiro. Posso considerar o Rodrigo engenheiro, então? Ótimo. Então, a gente conseguiu aqui, né, mapear a nossa persona. É o Rodrigo é geração X e é engenheiro. E ele vai conhecer a cidade através dos negócios e vai se encantar por Joinville e vai querer trazer a família para passar num final de semana. Então, eu queria que a gente pensasse uma experiência ideal para o Rodrigo aqui como turista de entretenimento e lazer, tá, gente? Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês, vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem na experiência ideal com relação a manhã, tarde e noite, pensando em possibilidades de almoço, de jantar, de café da manhã, pensando em atrações turísticas e tentando dar alguma personalidade a isso. Por exemplo, pela manhã ele vai fazer um passeio no Barco Príncipe com apresentação de dança. A gente conseguir pensar em programas assim que sejam um pouco mais
personalizados. Vamos tentar personalizar ao máximo essa experiência do Rodrigo. Vou dar 5 minutinhos para vocês e depois a gente faz a rodada com as observações de todo mundo. Tá certo? Vamos lá, mão na massa.
Bom, gente, já deu aqui os nossos 5 minutos. Acho que deu tempo aí para vocês conseguirem pensar em algumas ideias, algumas sugestões legais para dividir com um grupo. A gente tem aqui mais ou menos 30 minutos para finalizar essa reunião. Eu vou pedir para a gente tentar aí manter a fala de cada um em mais ou menos 3 minutos, para a gente não extrapolar muito tempo. Se precisar de mais tempo, eu não tenho problema de ficar aqui, mas tem pessoas que têm um horário já certinho e precisam sair, então vamos tentar ser pontuais, como bons joinvilenses. Alguém quer começar a falar um pouquinho da experiência ideal do Rodrigo? Tenho voluntários? A Heloísa mandou aqui no chat. Posso ler então, né, para o grupo, né, Heloísa? Pela manhã, a Heloísa sugeriu uma subida ao Mirante e depois um almoço no Espinheiros. À tarde, uma corrida de kart e depois uma ida aos rios com café da tarde na pastelaria Rio da Prata. À noite, uma ida a um bar com música ao vivo, como o Didi. E esse seria o roteiro, a experiência ideal que a Heloíse sugere para o Rodrigo. O Omar está falando que vai ter que sair. Eu não sei se tu tem um tempinho para falar as tuas colocações, Omar, ou tu tem que sair agora? Se puder falar, eu te coloco aqui na linha. Te cedo a palavra. Não vai conseguir. Bom, quem mais quer contribuir aqui? Andréia, posso falar? Quem que está falando? É o Ronaldo. Oi, Ronaldo, pode falar. Eu me encaixo nessa geração aí, então eu penso muito quando eu vou a um lugar conhecer aquilo que eu não conheço, que é típico da região, né? Você, claro, acaba... Rodrigo, Ronaldo, está até ali parecido os nomes, né? Eu acabo pensando muito naquilo que... A gente acaba falando daquilo que é a nossa visão, óbvio, né? Então, assim, eu imagino que você faça um café da manhã legal no hotel, dali amanhã você faria um roteiro pelos museus da cidade. Eu almoçaria num local típico, tipo Biergarten, alguma coisa que eu ia querer provar comida alemã. Né? Eu acho que se eu vir aqui e não fazer isso, não faz muito sentido. À tarde, talvez, lá na Hemerocallis, né? Na Agrícola da Ilha, conhecer, né, aqueles jardins maravilhosos lá. E acho que isso, né, é muito característico da cidade, então, as flores. Eu pensei nessa questão também acho que o meu pastel é uma coisa bem característica nossa aqui lá no Rio da Prata, mas também tem outra parte interessante que são chama muita atenção quem vem de fora, quando a gente entra esse pessoal que vem, né, da nossa empresa para cá, ou de outros estados aí, a questão dos doces, né? Então você fazer um café da tarde numa doceria São José, por exemplo, é algo que encanta qualquer turista aí, né? E à noite eu iria para uma apresentação do Bolshoi, né? Que é outra coisa assim que a gente traz grupos de diretores nossos quando tem, por exemplo, a Expo Gestão. Em alguns anos aí casou que o Bolshoi fez algumas apresentações durante o festival de dança. O pessoal fica louco assim para conseguir, né, os ingressos. E terminaria a noite aí numa cervejaria local aí, né? Tipo uma Henshi Bar aqui que eu adoro. E tem as outras aí que a gente, né? Mas que são bem típicas, bem características da cidade, né? Eu faria um roteiro assim bem nesse sentido. Legal, Ronaldo. Eu vou aproveitar aqui as tuas colocações e vou ler algumas coisas que apareceram aqui no chat também. E está bem alinhado com o que tu falou. Colocou assim, opinião de uma paulista. Opinião de paulista. O povo de Joinville pode não querer mais o Brasil
mas o Brasil inteiro, quando vai para o sul, busca tudo que tem na cultura de Blumenau. Então, eles vêm com essa expectativa de encontrar uma coisa tipicamente germânica, apesar de Joinville não se sentir muito feliz com isso, pelo que Chat está falando aqui. No restaurante, eu queria ser atendido por uma Frida, então culinária alemã ou nórdica. E tem aqui também que o turismo cervejeiro é o que atrai o homem de negócios. Então, a gente tem aqui, como o Ronaldo também falou, da cervejaria. E eu acho que a gente pode até pensar, né, num roteiro cervejeiro à noite, onde o visitante ele possa ir em vários bares, tomar diversas cervejas de diferentes cervejarias diferentes, como se fosse um bar hopping, que a gente chama, né? Onde ele vai em vários bares e ter uma integração entre esses bares também, para a gente fomentar esse turista. Acho que poderia ser uma opção legal. Sugeriu o Parque Hemerocallis, como algumas outras pessoas já sugeriram também, e aqui o Pierre colocou também que o Parque Hemerocallis é a sensação do momento. Então, eu acho legal, porque, de repente, a gente pode pensar até em alguma atração no Parque Hemerocallis, como, por exemplo, um concerto, uma apresentação de dança, um piquenique no parque. Acho que a gente pode pensar em um atrativo a mais para o parque, né? E aí, o Pierre ainda colocou, podemos levá-lo no Jerk também. Desde a década de 20. O Jerk são as empadas, né? Jerk. Empadas Jerk. Jerk. Então, nas empadas Jerk. Alguém aqui falou, enquanto eu estava falando, eu ouvi uma voz. Quem que foi? Fui eu. Oi, Xeres. Andréia, eu vim morar para São Paulo há pouco tempo e tenho aprendido muito com o paulista a questão do lazer e turismo, porque eles investem pesado nisso. Então, como eu falei na outra reunião, o paulista não costuma ficar em casa de final de semana, né? Ele está sempre na rua. E o meu esposo é paulista e eu questionei ele, o que você espera indo para Joinville, né? Recentemente, eu estive em uma reunião de vários paulistas e a opinião de todos. Eles esperam encontrar essa cultura alemã. Embora a gente não se reconheça, mas é isso que o mundo inteiro espera de Santa Catarina por conta da imigração europeia. Então, às vezes, a gente está tentando fugir disso, então é algo que a gente pode até pensar a respeito. Eu te confesso que eu nunca fui muito de turistar, né? Até por falta de opções em Joinville. A gente, quando abre empresa, a gente tem pouco tempo para turistar, empresa de eventos. Mas tenho aprendido muito recentemente com esses novos conceitos, com tudo que você falou ali. Então, a gente não pensar só no que a gente vivencia, porque a gente acaba dando opinião só do que a gente quer, né? Ou só do que tem. Agora, eu me preocupo como empresária também, depois em como que a gente vai viabilizar isso para a população, né? Porque tudo gira em torno de custos. Então, é mais ou menos isso. E fica a minha contribuição aí rapidinho. Legal, Xeres. Até achei interessante que tu falou isso, né? A questão da cultura alemã ser muito forte fora do estado, né? A percepção que o pessoal de fora tem da gente é muito dessa cultura alemã, mas eu acho que a gente tem que pensar como oferecer essa cultura alemã com uma cara de Joinville, porque para Blumenau o pessoal vai para Blumenau, né? Então a gente tem que entender como que a gente pode trabalhar a nossa identidade alemã dentro do nosso contexto de Joinville, que é um pouco mais industrial, que é também bastante multicultural. Então, como que a gente pode fazer isso, né? De repente, propor uma cozinha alemã que não seja aquela típica alemã, mas mais moderna, revisitada, com uma mistura de temperos, né? Eu acho que a gente tem que entender a nossa identidade de maneira própria também, sem deixar de lado a nossa vocação de ter esse lado germânico, essa origem germânica. Vou ler
que está surgindo no chat também. A Heloíse colocou que existem vários estudos dentro do nosso programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade da Univille que visam mostrar que o consumo de moluscos e crustáceos é algo muito mais antigo na nossa região do que a culinária alemã, por exemplo. Em Joinville temos vários sambaquis que indicam isso. Então, a gente tem também essa característica, né, dos crustáceos, caranguejos, que está pouco estudada. E o Eduardo colocou que a sugestão dele é um bom café da manhã no hotel, seguido de uma visita no Mirante, um almoço no Joinville Yacht Club, para o período da tarde, conhecer o Instituto Juarez Machado, o Museu de Arte de Joinville e a Cidadela Antártica restaurada. Então, um café da tarde na Brothaus ou na Delicatessen Vitória, e à noite jantar no Biergarten. Então, também colocou aqui uma sugestão bem interessante de experiência para o Rodrigo. Posso falar, Andréia? Quem que está falando? Luiz Fernando? Luiz Fernando, isso. Pode. A minha sugestão, eu falaria nem um café da manhã até em uma das diversas padarias que nós temos em Joinville, em vários cafés, que foi uma coisa que realmente cresceu em Joinville nos últimos anos, são os cafés. Né, essa história dos cafés gourmets, etc. Então, hoje, se você observar, nós temos várias opções na cidade. Então, a pessoa não precisa nem ficar já presa ao café da manhã do hotel. Né? Você, após um café, você poderia se programar para um passeio na Baía da Babitonga, o Barco Príncipe, ou com algum outro equipamento que puder vir a ter, né? Que eu acho que a gente pode ter opção, mas o Barco Príncipe é uma opção muito boa hoje. A pessoa que tem investido muito aí, com um almoço na região dos Pinheiros, que pode ser no próprio GIC, não querendo puxar a sardinha lá para o nosso lado, nosso clube, mas é um lugar belíssimo, paisagem maravilhosa, temos um restaurante realmente de altíssimo padrão hoje, tá? E tem também outros restaurantes na região, que a gente também tem que mostrar isso, porque são várias opções que a gente teria para o público, né? Na tarde, vamos dizer assim, eu daria uma caminhada no Mirante, onde eu tenho uma noção da cidade de Joinville, que eu acho que a vista que nós temos de Joinville no Mirante, para mim, é maravilhosa, tá? Que ali também eu vejo uma falta de um equipamento no futuro, uma coisa que já se foi falada, de um teleférico, alguma coisa, ou a gente tem a condição propícia geograficamente, né, o relevo propício a isso. Um café da tarde, vamos dar uma mesclada indo para a área rural, fazendo um café em alguma dessas áreas rurais aí, o Rio da Prata, você tem um passeio na região do Quiriri, você tem regiões muito bonitas aí, né, que você pode estar conhecendo, né? E à noite, nós temos hoje em Joinville, como já foi comentado com algumas marcas de cerveja que tem o seu local próprio, como a Reichbier, Opa Beer, tem várias, já é uma questão um pouco mais industrializada, mas tem outras, tem a Rheinbier também. Esse pessoal ainda falta um pouco da divulgação até deles, às vezes, e a gente que está aqui conhece, eu também trabalho com muitas pessoas de fora que vêm para cá, que a gente tenta sempre levar nesses lugares, né? E é uma coisa que na maioria desses lugares tem, que é o famoso Hackpeta, que todo mundo adora aí, vamos dizer assim, o paulista principalmente vem para cá, eu quero comer Hackpeta, né? Então, nessa cervejaria tem uma combinação muito boa, tem vários lugares que servem ele. Então, temos essas opções à noite e misturando um pouco, tendo uma opção cultural, é uma coisa acho que a gente não tem hoje. Por exemplo, você tem o Bolshoi, mas assim, às vezes a gente vê que não tem uma rotina de apresentações, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana. Poderia começar a ter alguma coisa nesse sentido para oferecer, para você levar também pessoas que gostam desse tipo de entretenimento. Essas são as minhas sugestões. Ótimo, Luiz Fernando, perfeito. Posso falar? Tá. As minhas sugestões coincidem algumas aí com o que o pessoal está falando, né? Eu faria, então, o que eu tinha anotado aqui, na parte da manhã,
né, que fosse disponibilizado algumas opções de circuitos para o cicloturismo. Um city tour, na verdade, passando pelos pontos principais da cidade, né, e poderíamos ter alguns circuitos distintos, tá, que a pessoa pudesse escolher, passando pelas confeitarias. As pessoas que estivessem em hotel, né, enfim, hotel, hostel, seja o que for, poderiam tomar um café lá, sairiam de bicicleta e durante a manhã, no passeio, teriam confeitarias dentro desses circuitos já identificadas, né? À tarde, eu sugeriria um passeio de aventura, que aí poderia ser também opção, né? Nós temos essas opções, isso que é legal. A pessoa pode escolher um turismo de aventura ou um turismo rural, né? Ou um turismo náutico, né? Ou na região náutica, enfim. Então, aí a jet ski ou caminhada na mata, enfim, trilha, essas coisas assim, né? Um almoço, que aí, se a opção for rural, né? Ou mais para o interior, seria uma comida típica, ou se for no litoral, mais para a área do litoral, seria comida de frutos do mar, né? E à noite, também concordo com as sugestões que foram dadas de você colocar um circuito cervejeiro. Tá? Nós temos um núcleo cervejeiro que está reunido na Jorpeme, são 6, 7, 8 cervejarias artesanais de Joinville, isso é uma riqueza que a gente tem. Acho que isso tem que ser incentivado, né? O desenvolvimento dessas cervejarias. E o cicloturismo, só voltando ali, a gente precisa resgatar essa questão já de Joinville, da cidade das bicicletas, num momento, né, em que nós vivemos no mundo em que né, a atenção se volta para alternativas de mobilidade. Tá? E Joinville já tem um programa público de ciclovias, enfim, já está se construindo uma estrutura, né, de ciclovias, que já faz parte, digamos, de um programa, né? Então, isso só tende a melhorar essa estrutura. Então, a gente pode incentivar isso. E depois do circuito da cerveja, ainda recomendaria um pub no final, tipo assim, para ir até as 2, 3 horas da manhã, se puder. Aí tá bom esse roteiro, né? No dia seguinte, não dá para Vou querer programar. encontrar o Rodrigo aí para ir. Vai estar acabado. O Rodrigo vai estar acabado. Legal, Erlei. Obrigada pelas tuas considerações. Acho que surgiram aqui umas ideias bem criativas. Eu vou ler o comentário da Cheris, tá? Que eu achei bem importante aqui no chat. Ela fala que a Alemanha, né, tipo, é composta pela região costeira. Então, acho que entra na questão dos frutos do mar aí também, né? Então, tem uma culinária diversa. E ela colocou uma questão que eu acho importante, que é talvez atualizar o conceito de alemão. Até porque o alemão que falam ainda em Santa Catarina não existe mais na Alemanha atual. Então, quem quer a Alemanha antiga vai para Blumenau. Joinville pode trazer a Alemanha atual. Uma ideia. E eu acho que é muito isso, até porque a Alemanha atual hoje ela é muito diferente da Alemanha dos imigrantes que vieram para cá no século XIX. E a gente tem hoje também na Alemanha um respeito muito grande a essa questão de diversidade cultural, né? Então, eu acho que é uma questão que também abraça o posicionamento de Joinville. E outra ideia, já que temos a cultura da cerveja artesanal, seria interessante opções de locais especializados em carnes defumadas, a carne dry-aged, curada, que está em alta, estilo restaurante de Betty, em São Paulo. Aqui a sugestão da Cheris. Achei bem interessante. Vamos ver quem não falou ainda para contribuir aqui com a gente. A Rosângela, acho que não falou, né, Rosângela? Foi, verdade, não falei. Mas as anotações que eu fiz, na verdade, já foram todas comentadas pelos participantes, né? Que eu tinha feito um roteiro assim, na parte da manhã, o café da manhã no hotel, depois uma subida no Mirante. Eu coloquei para o almoço um passeio na Baía da Babitonga, com o barco Príncipe, que daí já tem almoço a bordo. Ele voltaria perto das 3 horas, daí ainda daria tempo para visitar um museu, né, uma passadinha num dos museus da nossa cidade. E, por fim, eu também coloquei uma apresentação do Bolshoi, que é uma coisa, acho que, indescritível, que é muito bonito.
E eu concordo com a fala do Ronaldo, né, para conhecer uma cervejaria, uma das cervejarias que a gente tem na cidade, e muitos já falaram das cervejarias, que também é bem bacana. Foi essas as minhas anotações, aí Ótimo, mais ou ótimo. menos parecido com o que o pessoal falou. Eu acho que o Rodrigo vai precisar ficar uns 3 dias aí em Joinville, né? Para conseguir dar conta de tudo isso. No mínimo. É verdade, verdade. Isso é bom, mostra como nós, ao contrário do que muita gente fala, a gente tem muita coisa para fazer aqui. É só saber vender. Exatamente, a gente precisa saber explorar isso, né, e comunicar isso para o nosso público-alvo. Esse é o objetivo aqui dessa dinâmica, a gente conseguir delimitar isso e formatar, marketizar isso da melhor maneira para o nosso público. Tem alguém que não falou ainda? Eu estou vendo aqui o Eduardo não falou, mas ele contribuiu no chat. Eu não sei se quer acrescentar alguma coisa a mais, Eduardo. A Heloíse também contribuiu bastante pelo chat. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Eu queria jogar, então, uma provocação para vocês com relação a eventos. Porque a gente sabe que Joinville tem aí uma cultura de eventos, vocês têm o Festival da Dança, né, que acabou dando título para a cidade, mas a gente sente também, pelo menos eu venho sentindo isso ao longo das nossas conversas, que existe uma deficiência de eventos o ano todo, assim, né, de ter atrações. O que a gente poderia pensar, talvez, algum grande evento, um grande festival, uma semana gastronômica? O que a gente poderia pensar para atrair esse turista, para atrair o Rodrigo para Joinville? Vocês têm alguma sugestão? Da onde que é o Rodrigo, a gente não definiu, né? A gente não definiu. Tá. Eu imagino que ele seja de alguma cidade próxima, como Curitiba, por exemplo. Pode ser Curitiba ou São Paulo, talvez também, porque o paulista gosta muito da nossa região aqui. Eu penso assim, Também. Pode ser paulista. Eles gostam muito dessa nossa cultura, vamos dizer assim, os nossos costumes aqui, eles têm uma adaptação muito interessante aí. E o que eu acho, talvez, aproveitando aí a tua pergunta, né, hoje nós já temos, vamos dizer assim, eu sei que Blumenau já tem um festival de cerveja e tal, só que é uma coisa que já ficou grande, inclusive bem tradicional, mas Joinville, a gente tem, na verdade, falando, por exemplo, em Joinville Yacht Club, né? Uma das coisas que a gente está buscando aí é logo a gente poder, já estava no nosso plano para esse ano, mas com a pandemia acabou impedindo aí, né? Porque existem empresários da área interessados, né? Uma feira náutica, tá? Então nós temos assim uma ideia, um sonho aí, porque nós temos toda uma condição de estrutura, tá? De localização para fazer essa feira náutica que poderia ir durar, sei lá, de quarta a domingo, alguma coisa assim, que eu sei que é algo que chamaria muita atenção. Então, a gente espera que logo a gente possa fazer isso, né? Já temos contatos com pessoas especializadas, inclusive, que fazem as feiras do São Paulo Boat Show, Rio Boat Show, né? Então, eu espero que isso logo a gente consiga fazer, ainda mais que nós temos em Santa Catarina os principais fabricantes de barcos aí, né, equipamentos náuticos também. Então a gente está buscando isso aí. E uma outra opção, é a seguinte: nós já temos hoje muitas pequenas cervejarias artesanais. Eu acho que, como o Arley falou, eu acho que a Jorpem tem aí um núcleo, né? Eu acho que ele já deve até ter pensado em alguma coisa nesse sentido, e a gente fazer alguma coisa da Semana da Cerveja em Joinville, estabelecer um período do ano, sei lá, setembro, preferencialmente uma época diferente de Blumenau também, né? Eu acho que a gente tem condições de fazer isso de uma forma bacana, unindo aí esses cervejeiros e montar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que são opções aí nessa parte de entretenimento, né? Porque
Já existe, tá? Isso que você falou, de fato, o núcleo Imagina. ele já tem essa semana, já foi inclusive oficializado, foi o ano passado, tá? A prefeitura oficializou lá uma data, tem uma semana certinha, tá? Então isso já está instituído aqui na cidade oficialmente, tá? E Então, talvez... hoje o presidente do núcleo é o Adriano Reinert, da Sim, da Rainier. Bier. Yeah. Então ele é uma pessoa muito dinâmica e está conduzindo assim de uma forma bem legal, assim, seria bom uma conversa com ele para desenhar isso aí. Aí uma divulgação um pouco mais ampla disso aí, eu acho que esse place brand aí vai ser uma oportunidade importante aí. Uhum. Perfeito. Legal. Qual que é o nome desse evento, Herley? É Semana Cervejeira, se eu não me engano. Semana Cervejeira. Semana Cervejeira. Isso. Tá, mas eles... Tem alguma coisa, algum site, canal de divulgação? Sim, eles têm vídeos, eles têm já tem materiais, é Adriano Reinert, não é meu parente, tá? Apesar de ser o mesmo sobrenome, eu também não ganho comissão, tá? É só um amigo mesmo. Legal, legal, Herley. Alguém mais tem alguma sugestão, alguma observação que queira fazer sobre o nosso Rodrigo? O Eduardo colocou aqui no chat, vou ler para a gente. E antes disso, eu vou falar também que a Sheres colocou aqui no chat um link do YouTube com a carne curada que ela falou. Então, ela colocou o link e falou que é bem interessante quem tiver interesse de ver. E o Eduardo falou o seguinte, bem interessante também. Em Joinville temos um festival gastronômico geral com diversos restaurantes participantes. O festival de dança e um festival de corais ainda em crescimento. Poderíamos ter fortes festivais de cerveja, de música e de teatro. Na parte da dança, podemos ainda ter um braço em outra época, como um festival de dança de rua ou de balé. Mesma coisa na música, que pode ser dividida em rock, música eletrônica e outras. Então, eu acho que sim, a gente tem esse potencial, né, como cidade, de fazer mais eventos, incluindo essas áreas aí, tanto o náutico, como o Luiz Fernando falou, mas também essas áreas culturais e gastronômicas. E o Pierre colocou o seguinte, abriu o Museu do Festival de Dança, só para lembrar, não vi ainda. Não sabia dessa informação também, Pierre, bem lembrado. Acrescentando mais uma sugestão nessa lista, nós temos em Joinville agora já uma faculdade de cinema. Poderia ser incluído o cinema também, até porque a indústria cinematográfica contribui muito com o desenvolvimento do turismo. Sim. Né? A gente tem o exemplo do Festival de Gramado, né? O Festival de Cinema de Gramado também, que alavancou a cidade para o turismo ali algumas décadas atrás. E produções realizadas em Joinville, mostrando, inclusive, tudo isso que a gente falou, né? E aqui, até o que a gente não falou, porque não lembrou, seria uma indústria importante para se desenvolver em Joinville como um apoio para o turismo. A indústria da produção cinematográfica. Produções, né, de todo tipo de produção que possa ser produzido. Hoje você tem uma facilidade, nós temos toda uma facilidade enorme de disseminação desses conteúdos através da internet, né? Então, seria acho que uma grande contribuição aí para o desenvolvimento da própria faculdade, né, do curso, como uma contribuição para o desenvolvimento do turismo em Joinville. E é muito louco, assim, é muito grande o que movimenta essa indústria cinematográfica, né? E acho que Joinville tem possibilidade de vários cenários, porque tem mato, tem centro urbano, tem referências antigas e casarios. A gente vê o exemplo de Montevidéu, no Uruguai, né? Que também, há alguns anos atrás, se estabeleceu muito fortemente como um lugar para locação cinematográfica, com vários incentivos para produções, inclusive hollywoodianas, serem filmadas lá.
E existe na Netflix um filme filmado em Joinville, foi lançado até acho que recente, né? Então, isso que foi feito, ser incentivado para ser, né, documentários, filmes, curtas, né? Você daria a oportunidade para desenvolver né, essa atividade de Joinville, em Joinville, usando os alunos, professores do curso, e divulgaríamos a cidade. E assim, né, produções cinematográficas, principalmente maiores, atraem muito turista, né, para ver, por curiosidade, né, eu lembro de estar em Montevidéu e estar tendo uma produção com Keanu Reeves, e era tipo um frisson na cidade, porque todo mundo queria ver, né, ou você assiste o filme e depois você diz, puxa, um dia eu quero ir lá, e quando eu for lá eu quero conhecer aqueles pontos que apareceram, aqueles cenários. As locações, isso. Exatamente. E aí você vai, tira foto, né? É fantástico. Ótimo. O Pierre colocou aqui, concordou também, boa lembrança do cinema. Pelo que eu entendi, está saindo agora a primeira turma de formados. Ele colocou também que, nesse momento, no setor de cultura, estamos retomando a ideia de transformar Joinville em cidade Film Commission. Então, eu acho que é isso, exatamente isso que a gente está falando. E o Eduardo colocou que, na mesma linha do que ele tinha falado no outro workshop, algumas cidades no mundo, a exemplo de Lyon e Sydney, possuem festival de luzes. Por uma determinada época do ano, VJs projetam luzes em prédios, painéis coloridos e iluminam a cidade. Em Berlim tem isso também, chamam Lichtenfest, e é maravilhoso, assim, tem uma projeção de luz em vários prédios, é deslumbrante, assim, e também são bem interessantes para a gente pensar aí para Joinville. O Eduardo também colocou que em Austin, no Texas, recebe o maior festival de criatividade e economia criativa do mundo, que reúne tecnologia e gastronomia, apresentações. Acho que ele está falando do South by Southwest, que é o SXSW, que é realmente uma referência, que eu acho que Joinville tem um super potencial também para a gente conseguir desenvolver uma coisa dessas, de referência nacional e até internacional. E o Fernando colocou que o nome do filme de Joinville que estreou na Netflix é Quando o Sol se Põe. Já fiquei curiosa, Luiz Fernando, vou querer dar uma olhada lá no catálogo para assistir esse filme e reconhecer os pontos da cidade, né? Gente, alguém tem mais alguma coisa que queira contribuir? A gente está aqui terminando o nosso tempo, então vou abrir a palavra para se alguém tiver mais algumas contribuições finais. Só também, eu achei bem lembrado essa questão da tecnologia, né? Porque Santa Catarina e Joinville tem sido um polo importante também da criação de novas indústrias, novas empresas de tecnologia, as startups, né? Já existem vários eventos, mas a gente poderia pensar em algum evento grande, né? Maior para isso, né? Digamos assim, o Joinville já está dentro de um circuito de tipo Vale do Silício brasileiro, né? Então acho que a gente pode explorar isso. E vocês têm o Perini, né? Que seria um super espaço para a gente conseguir, o Ágora, né? Que funciona lá dentro, o Ágora, tipo, seria um super espaço para a gente conseguir desenvolver um festival com muito espaço ainda aberto, onde a gente pode fazer tendas e espaços temporários e também com já espaços construídos. Acho que poderia sim, né? Deveria se pensar alguma coisa bem legal para a gente conseguir explorar lá. Mais alguém quer contribuir para finalizar? Bom, gente, eu vou agradecer então a presença de todos vocês. Acho que foi uma manhã super construtiva. A gente conseguiu aqui ter vários insights, várias ideias. A gente não vai fazer um processamento dessas ideias todas, tá? A gente vai compilar isso e apresentar para vocês. Tem muitas ideias aqui que vieram que de repente a gente pode jogar para outro público. A gente vai trabalhar um pouco nisso, mas eu acho que tem muita matéria-prima para a gente trabalhar agora na construção dessa persona, do Rodrigo, e também para a nossa terceira fase, para a gente trabalhar as estratégias. Então, trabalhar as estratégias de maneira sinérgica, então, envolvendo já vários poderes, várias entidades, vários movimentos que a gente pode fazer aí para conseguir dar
início a essas estratégias, a essas ideias que vieram. Eu agradeço muito a presença de vocês. Mais uma vez, né, queria reforçar que a gente está muito feliz com o engajamento de vocês aqui de Joinville. Acho que estão dando um show de participação e um show de senso coletivo, né, de pertencimento coletivo. Eu acho que isso faz muito parte do DNA de Joinville e a gente está experimentando isso aqui nesse workshop de Place Branding. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Vejo vocês no dia 7, quando a gente for apresentar o resultado dessa dinâmica para vocês.